Agora sim, queridos, vamos ler a palavra. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Eu vou ler o versículo 14 de novo. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Deixa aí por enquanto. Queridos, quando a gente lê esse texto, a gente chama esses dois versículos de um contraste, absoluto entre o 13 e o 14. Se você ler o 14 e o 13, você vai ver contraste na largura das portas. No 13, a largura das portas é larga. No 14, é estreita. Se você olhar para o versículo, você vai encontrar um contraste também no caminho. O caminho do versículo 13 é espaçoso. E no versículo 14, o caminho é apertado. Você vai ver um contraste na quantidade de gente. No caminho espaçoso, na porta larga, muita gente entra por ela. No versículo 14, da porta estreita e do caminho apertado, poucos entram por ela. Mas você vai ver também um contraste entre os destinos. No versículo de número 13, de porta larga, de caminho espaçoso, onde muita gente entra, o destino é claro, a perdição. No versículo de número 14, onde a porta é estreita, o caminho é apertado, e são poucos que entram por ela, o destino é completamente oposto. Fala de vida, não só aqui, mas de vida eterna. Jesus, nesse texto, ele faz uma distinção entre as etapas da vida cristã. E compreender as etapas da vida cristã faz com que eu viva de uma forma completa, absoluta, e vivendo de fato o propósito, aquilo que Deus tem. E eu quero trazer aqui um entendimento, não somente do papel da graça, do momento da salvação, mas eu quero trazer aqui um entendimento correto a respeito do nosso papel nesse processo, que é a vida cristã. Então, para facilitar o entendimento de todos vocês aqui, fica bem fácil, eu quero falar hoje sobre porta, caminho e alvo, as etapas da vida cristã. Vamos repetir, 1, 2, 3. Porta. A gente precisa entender, queridos, que nós usamos a nossa inteligência para tudo. Nós usamos a nossa inteligência quando vamos fazer um curso, a nossa inteligência na criação dos filhos, a nossa inteligência lá na sua vida profissional, você usa a inteligência para aprender algo novo que você nunca viveu, nunca aprendeu. Nós usamos a nossa inteligência para tudo. E eu acredito que, às vezes, não que não tenhamos, mas às vezes temos dificuldade de usar a mesma inteligência para compreender a vida cristã. A gente prefere não entrar muito a fundo, não ter uma compreensão correta. A Bíblia aponta o tempo todo a importância do conhecimento, de usar a inteligência. Quando Paulo vai escrever Romanos 12, 2, ele diz que a gente não deve ser conformado com este mundo, mas devemos ser transformados. Pelo quê? Então ele vai responder: pela renovação do entendimento. Ele está falando que o nosso entendimento tem que ser renovado. E isso é tão precioso que no final do renovo do entendimento, do pensamento, da compreensão da inteligência, ele diz: então vocês compreenderão qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Tem uma porção de gente que está em busca de compreender a vontade de Deus para a sua própria vida. Eu acredito, queridos, que às vezes essa compreensão pode ser alcançada pela palavra de Deus, às vezes não, sempre pode ser alcançada pela palavra de Deus, mas que a gente entra num lugar onde a gente quer que Deus mande alguém
nos dizer qual é a vontade dele para a nossa vida. A vontade dele é perfeita, é boa e é agradável. Porém, nós alcançamos esse lugar quando somos transformados. Pelo quê? Pela renovação do entendimento. A minha proposta aqui é trazer um entendimento que leva ao conhecimento. E quando o entendimento leva ao conhecimento, o conhecimento nos leva a uma vida com propósito, uma vida frutífera. Eu vou ler um texto aqui que Pedro escreveu na segunda carta, capítulo 1, versículo 2 e 9, mas eu preciso que você redobre muito a sua atenção. Olha o que ele escreve. Ele vai cumprimentar e ele diz: graça e paz lhe sejam multiplicadas. O que ele está falando? Que a graça e a paz sejam multiplicadas. Como que eu faço isso, pastor? Ele vai responder: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus. Então, eu tenho um lugar onde eu acesso a graça e a paz, um lugar de multiplicação disso, mas que eu acesso pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Escute. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Ou seja, temos todas as coisas para viver. Ele repete: pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Escute agora. Por isso mesmo, empenhem-se, está falando de empregar força, empregar vontade, de colocar como um objetivo. Ele diz: por isso mesmo empenhem-se a sua fé, a virtude. Então ele vai falar de um caminho de crescimento. Você tem fé? Quantos aqui tem fé? Amém? Você tem fé? Ele diz: acrescente, empenhe-se a colocar na fé, a acrescentar à fé virtude. Aí ele diz: e o conhecimento. Então ele está falando que para eu agregar o conhecimento, eu tenho que realmente me esforçar. Nessa manhã, o seu esforço primário aqui é redobrar a sua atenção e abrir o seu coração para aquilo que eu vou ministrar. Escute, ao conhecimento, então, virá o domínio próprio é perseverança, perseverança, piedade, piedade, fraternidade, e a fraternidade, o amor. Agora, redobre a sua atenção. Olha o que ele vai escrever. Porque essas qualidades, eu estou falando de conhecimento, então vamos destacar essa. Eu preciso me esforçar, me empenhar para ter conhecimento. E ele vai dizer: porque essas qualidades, se elas existirem, escute isso, e estiverem crescendo na sua vida, isso está na Bíblia, gente. Isso não é um argumento meu. Se ela estiver crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, olha a palavra, no pleno conhecimento do nosso Senhor, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, se eu não abro a minha mente, o meu coração para compreender algumas coisas da palavra de Deus, eu me torno inoperante, eu não faço mais nada. E me torno, então, consequentemente, improdutivo. E aí nós temos uma geração de crentes que não dão frutos. São improdutivos. E que, aqui me choca, tomaram a decisão e entraram uma vez pela porta, entregaram as suas vidas para Jesus, mas pararam aqui. Nunca seguiram. Por quê? Porque há um desinteresse em conhecer e aplicar aquilo que conhece. Porque alguns até ouvem, mas não aplicam. Por isso a palavra diz que a gente não pode ser apenas ter... Salomão escrevendo, ele diz que nós devemos ter ouvidos ouvintes. Não só ouvidos, mas ouvintes. Mais tarde a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos não apenas ouvir a palavra, mas praticar a palavra. Ou seja, há um processo nisso tudo. Aí ele vai terminar dizendo: todavia, se alguém não tem essa qualidade, a do conhecimento, a de buscar e de interesse, ele diz: está cego e só vê aquilo que está perto. Quando a gente aceita Jesus, a gente entra pela porta, e já vou falar sobre isso. Mas eu tenho a impressão que as pessoas param aqui e enxergam Jesus somente como porta. Nunca conheceram o Jesus que é o caminho. E terão muita dificuldade de conhecer o Jesus que é o alvo. Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém.
Então, compreender essas figuras fará com que a gente responda ao plano de Deus para a sua vida, ao propósito de Deus para a sua vida da forma correta. Então, eu quero começar falando um pouquinho sobre porta aqui. A porta, queridos, é a experiência da nossa conversão. É quando levantamos a mão, quando tomamos uma decisão por Jesus, quando entregamos a nossa vida para o Senhor, quando reconhecemos os nossos pecados, e não só os reconhecemos, mas nos arrependemos dos nossos pecados, e lançamos esses pecados, deixamos esses pecados no passado, porque pecados perdoados não devem ser lembrados. Então, junto com os pecados, nós deixamos a culpa, mas avançamos em arrependimento diante de Deus. É quando nós nascemos como filhos. Você já deve ter ouvido muito por aí um ditado popular que diz que todos são filhos de Deus. É só um ditado. Na Bíblia não está. Na Bíblia não diz que todos somos filhos de Deus. A Bíblia diz assim, em João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, a porta, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aqueles que crerão no seu nome. Ele diz, os quais, está falando desses que creram, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Quem é que nasce do sangue, da carne e da vontade do homem? As criaturas, os seres humanos. Mas os filhos de Deus, diz o texto, nasceram de Deus, através da fé em Cristo Jesus. Então existe um momento, queridos, ali, quando nós conhecemos ao Senhor, que é o momento em que nós nos entregamos a Cristo e passamos por aquilo que você conhece, que é chamado de novo nascimento. E aí, Nicodemos, no capítulo de número 3 de João, ele vai dizer para Jesus, quando Jesus fala do novo nascimento, ele vai dizer lá no versículo 4, ele vai dizer, mas como que um homem pode nascer de novo sendo já velho? Pode, porventura, um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? O que Nicodemos achava? Que esse novo nascimento, se falar, era um novo nascimento de carne e osso. Mas Jesus estava falando do nascimento espiritual em Deus. Então ele vai dizer no versículo 5, na verdade, eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a salvação, queridos, é linda e é maravilhosa. Ela se manifesta quando a gente entra pela porta. Você não tire isso do foco, né? João 10:7, Jesus olha para os seus discípulos e diz, em verdade vos digo, eu sou. Então ele vai tomar o nome de Deus, né, do grande eu sou, lá de Êxodo, capítulo de número 3, ele vai tomar o nome de Deus, o Iavé, e ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus se apresenta aqui como a porta, o lugar da entrada. Mas observe o texto, ele diz, eu sou a porta. Ele não diz, eu sou uma porta. Ele não está dizendo, eu sou uma entre outras. Ele está dizendo, eu sou a. Está falando de exclusividade. Ah, pastor, mas todos os caminhos levam a Deus. Aonde? Ah, pastor, todas as religiões levam a Deus. Da onde? A Bíblia vai dizer, em 1 Timóteo 2,5, diz assim, porque há um só Deus e um único mediador entre Deus e o homem, e ele vai dizer, Cristo Jesus. Só existe um caminho que nos leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Então você sabe muito bem o que é a porta. Antes de falar aqui do caminho, eu quero pular aqui e falar do alvo, para depois a gente voltar aqui no caminho. O alvo, queridos, é o próprio Cristo, porque aqui são 3 figuras de Cristo. O alvo também é Cristo. Se você ler Filipenses capítulo 3, versículo de número 13, diz assim, Paulo escrevendo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele deixa claro, Paulo está deixando claro, que ele já passou pela porta. E que agora ele está indo em direção ao alvo. Passar pela porta é maravilhoso. Mas a expectativa de Jesus não é que a gente pare nela, mas que a gente siga uma carreira preciosa. Existe um alvo a ser alcançado. E aqui eu começo a querer fazer você compreender que a porta não é o alvo. A porta é a entrada. O alvo está lá. O alvo é algo a ser perseguido. E aí que muita gente se engana nesse tempo, achando que o objetivo está única e exclusivamente na porta. Porta é porta, gente. É a entrada. É o conhecimento de quem é Jesus, é se render a Ele, é se tornar filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas existe uma vida cristã. O nosso objetivo final é o alvo, é o fim. Olha o que Pedro escreveu em 1 Pedro 1,8. O qual, não havendo visto, falando de Deus, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das nossas almas. Ele está falando de um lugar onde nós estaremos plenamente seguros. O fim da fé é o alvo, é o céu. O fim da fé é Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, diga misericórdia. Disfarçou bem, né? Mas nessa figura nós temos o caminho. O que hoje nós chamamos de evangelho, de caminhada, né? É o caminho e está na Bíblia por todos os lados. Eu vou destacar um do Velho Testamento que aponta para isso. Isaías 35:8 diz: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo, apresentando Jesus como esse caminho. Agora olha o que ele vai dizer e nos alertar: o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Até os loucos não errarão o caminho. Você sabe que esse versículo, ele pode confortar muita gente. Eu tenho usado isso. Às vezes as pessoas, já aconteceu algumas vezes das pessoas me procurarem e dizer: pastor, meu filho nasceu com uma limitação. Meu filho, outros procuram e dizem: meu filho vive num estado vegetativo, não tem entendimento de nada. E já me perguntaram o seguinte: pastor, o que será do meu filho ou da minha filha que vive numa situação como essa? A palavra louco aqui, queridos, não é pejorativa. Não é alguém que fica loucão. Não é alguém que faz uma loucura. A palavra louco aqui é aquele que não tem nenhum entendimento. E a Bíblia diz aqui que até eles não errarão o caminho. O Senhor tem cuidado de todos nós. Quem entendeu, diga amém. Então eu quero que você aplauda Jesus por isso. Mas os imundos não serão permitidos. Ninguém percorre o caminho sem passar pela porta. E a porta é a porta da salvação, é a porta da purificação, para que você possa percorrer o caminho. Eu vou explicar isso melhor, a questão do caminho. Paulo, o Saulo, né, de Atos, capítulo de número 9, ele tinha uma raiva dos cristãos tão grande, tão grande, tão grande, que ele conseguiu cartas para matar os cristãos. E aí, Atos 9:1 diz assim: respirando ameaças, Paulo, ele diz não só respirando ameaças, mas morte. Paulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco e para as sinagogas, e pediu a fim de que se encontrasse alguns desse caminho, não no caminho, mas desse caminho.
O evangelho, queridos, era conhecido como caminho. E ele diz, quer homens, quer mulheres, e os conduzissem presos. O que Paulo não sabia é que indo no caminho, encontrou o caminho. Apareceu uma luz e Paulo então encontra o caminho no caminho. Que foi o que aconteceu comigo e eu acredito que tenha acontecido com você. No meu caminho eu encontrei o caminho. Que coisa maravilhosa. Jesus é maravilhoso. Quando Paulo chega em Atos capítulo 19, agora Paulo já crente, ele está em Éfeso, então a Bíblia diz assim, mas como alguns deles se endurecessem, Atos 19, 9, e não obedecessem, falando mal do caminho, com letra maiúscula, perante a multidão. Paulo ministrando, entendeu que aquele povo estava falando mal do caminho. Aqui, mais uma vez, Jesus aparece como caminho. Mas vamos, eu estou falando aqui que Paulo, né? Vamos deixar Jesus falar? João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o nome de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. A porta, queridos, e o alvo, eles são instantâneos. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você entregou uma nova vida, um novo nascimento. O alvo você alcança de forma instantânea através de duas coisas. Através da morte ou através do arrebatamento da igreja que eu preguei aqui na semana passada. Amém? Quem aqui vai ser arrebatado? Olha, aqui você encontra, mas o caminho, esse é um processo. E que glorioso. Fala de andar, de caminhar, de prosseguir. Não de ficar parado, mas de prosseguir, de caminhar. A vida cristã é dinâmica. E eu acho interessante que... Interessante não, eu acho triste que muitos de nós conhecemos Jesus através da porta e estacionamos aqui, esperando chegar aqui, sem usufruir disso aqui. E nos tornamos, então, pessoas completamente infrutíferas. Olha o que Paulo diz em Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor. Tudo que ele escreve agora. Que andeis. Está falando de uma caminhada. Como é digno da vocação em que fostes chamados. Olha o que João escreve em 1 João 2,5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele. Quantos aqui estão em Jesus? Digam amém. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Está falando de uma caminhada. Está falando de um processo. A porta, queridos, é o grande início. Mas Deus nos chama para um processo longo no caminho que leva até a plenitude do alvo. Isso é tão tremendo. E se a gente não reconhece essas etapas, a gente vive uma vida cristã confusa. Sabe? Tem tanta coisa para a gente viver. Sabe? E às vezes eu encontro amigos que conheceram Jesus, entraram pela porta há 30 anos atrás, às vezes até mais do que isso, e nunca saíram daqui. Sabe? O Senhor tem um caminho, uma caminhada, um alvo, uma vida de frutificação, uma vida de propósito, mas eles pararam lá. Sabe? E não há um crescimento. E como eu li anteriormente, é como se estivessem com os olhos tapados, só enxergando aquilo que está perto, mas não aquilo que está longe, olhando pelos olhos da fé. Sabe, quando a gente olha a ação do Espírito aqui, eu pergunto, a ação do Espírito Santo nessas etapas, eu pergunto para você, quem não entrou ali pela porta sofre a ação do Espírito Santo? Ou não? Ou só depois que entra? Eu digo que quem não entrou ainda, ele é alcançado pela ação do Espírito Santo, mas não pela habitação do Espírito Santo.
Então, uma pessoa que não conhece a Cristo, ele é tocado pelo Espírito Santo. João 16:8 diz assim, Jesus diz que quando o Espírito viesse, e já está conosco, desde a sua ascensão, quando o Espírito viesse, Jesus dá testemunho e diz, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ora, convencer do pecado, da justiça e do juízo é antes da porta, antes de conhecer Jesus. Então há uma ação do Espírito Santo. Eu quero traduzir isso de forma mais fácil. Você está aqui nessa manhã por causa de uma ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que queima no nosso coração. Então, queridos, não é por obras de justiça que nós alcançamos isso, mas pela ação do Espírito Santo. Então nós somos aqui, em Cristo, regenerados. Deixa eu explicar isso melhor. Volta atrás aqui até Adão. Estou bem antes da porta. Deus gerou Adão e Eva. Amém? O diabo degenerou, mas Cristo regenerou. Cristo regenerou. Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, escute agora, e da renovação do Espírito Santo. Então aqui, antes da porta, eu tenho a ação do Espírito Santo, que me convence do meu pecado. Mas depois que eu entro pela porta, não é somente a ação do Espírito Santo, mas agora é a habitação do Espírito Santo, que faz de nós os seus templos. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Não fala apenas de uma ação, mas de uma habitação. É nesse momento em que cremos que somos então habitados pelo Espírito Santo. Deixa eu deixar isso mais claro, Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Primeiro ouve o evangelho da salvação. E tendo também nele crido, creu, entrou pela porta. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E agora que eu entrei pela porta, pastor, tem mais alguma coisa? E é aqui que está o grande problema, que na maioria das pessoas acham, isso que eu estou pregando é lindo, gente. É maravilhoso. Mas tem mais. Tem mais. E a gente, ou a maioria de nós, para que Paulo, quando seria decapitado, seria um mártir, ele está aqui a minutos do alvo. Ele olha para trás e diz, eu combati o bom combate. E ele olha para trás e ele disse, eu acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. O que Paulo estava falando? De um caminho, de uma trajetória, de um propósito. Muitos entram pela porta, mas se perdem no alvo e não alcançam. Se perdem no caminho e não alcançam o alvo. Paulo escrevendo em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, conservando a fé e a boa consciência no caminho, a qual, fé e boa consciência, a qual alguns rejeitaram e naufragaram na fé. Esse caminho fala de um compromisso. O caminho, queridos, pode ser difícil, mas o alvo é muito precioso. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que viver nesse mundo, cumprir o propósito de Deus é um grande desafio. Então ele vai escrever em Romanos 8:18 e diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar ao alvo, a glória que será revelada por ele lá no céu. Paulo também escrevendo em 2 Coríntios 4:17, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Então, ao longo dos processos, estou falando processo porta, caminho, alvo, ao longo dos processos nós temos reações diferentes. Então observe o que Paulo vai escrever em 1 Coríntios 1:2. Diz assim, a igreja que está em Corinto, ele está se apresentando. Aos santificados em Cristo
Jesus. O que ele está falando? Aos que já passaram pela porta. Aí ele continua e diz assim: chamados santos, caminho. Passaram pela porta e foram santificados. E agora estão caminhando. Ele diz: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Santificados. Fala de passado, fala de porta. Santos, fala de presente, de caminho. A santificação inicial, quando entramos pela porta, agora deve ser aperfeiçoada através do caminho. Vou provar isso para você, 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, escute agora, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Aperfeiçoando fala de um processo. Mas eu quero trazer um versículo que vai falar das três coisas num só: porta, caminho e alvo. Olha esse versículo, Romanos 6:2. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Libertados do pecado e feitos servos de Deus. Está falando do quê? Porta. Tendes o vosso fruto para a santificação. Onde que eu frutifico? No caminho. E ele vai terminar dizendo: e por fim, a vida eterna. Alvo. Vocês estão entendendo isso, gente? Gente, está claro isso? Veja agora a clareza da porta e do caminho. Eu quero trazer esse texto que muita gente conhece, mas deixa eu explicar um negócio para você glorioso nisso aqui. Isaías 1,18 diz assim, Deus está falando assim: vinde a mim, diz o Senhor, e ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos ou como a branca lã. Aqui tem duas figuras. Primeiro, daquilo que era a coisa que mais manchava na época, a escarlata e o vermelho carmesim. Na verdade, um produzia o outro. Escarlata era um inseto do Oriente Médio que produz uma tinta. Então era usado para tingir roupas. Não tinha produto para tingir roupa na época. Mas manchava, ele tingia de fato aquilo. E aí o Senhor diz que ainda que os pecados sejam como a escarlata, ele diz, olha a primeira figura, se tornarão brancos como a neve. Aí ele vai mais longe, segundo estágio. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, ele vai trazer a segunda figura. Serão brancos como a lã. Qual que é o primeiro? Brancos como a. Qual que é o segundo? Qual que é a diferença entre os dois? A gente precisa entender que o brancos como a neve fala de uma ação de fora para dentro. Como que você fica branco de neve? Me explica. Você vai para o lado de fora, fica debaixo da neve. Eu não sei se você já viu nevar, é uma coisa impressionante. Aquilo vai descendo e vai deixando tudo branco. Mas a neve vem de dentro ou vem de fora? Ok, para aqui. Vamos falar da lã. A lã branca, ela vem de dentro, de fora ou ela nasce de dentro? O que ele está falando aqui é de um estágio, de um processo. Aqui eu me torno branco como a neve, porque a sua graça me alcançou. Mas aqui, em processo de santificação, eu gero a santificação em Cristo Jesus que habita dentro de mim. Então aqui é de fora para dentro, mas aqui há algo glorioso, é de dentro para fora. Então tem uma porção de crentes que fica aqui, eu quero só daqui para... Vem. E Jesus está falando, pelo amor de Deus, filho de Deus, dá um passo para frente, para que agora flua como um rio do seu interior. Caminho. Meu Deus, gente, se isso aqui não queimar nada no seu coração, está faltando pilha. Não é possível. Você não está ligado. Escute esse texto de 1 Pedro 1,14.
Como filhos obedientes, não vos conformando com os pecados que antes havia, vocês praticavam na vossa ignorância. Escuta agora. Mas como é santo aquele que vos chamou, porta. Como é santo, ele abriu a porta. Aquele que vos chamou, ele vai continuar agora. Sede também santos. Ó Alain crescendo. Sede também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Outras etapas aqui que eu quero dizer bem rapidamente, porque eu estou aqui hoje nessa manhã de forma bem didática, porque eu estou aqui soprando sobre o pó do seu entendimento, para que o seu entendimento seja renovado, porque isso aqui é vida, gente. Você viver isso aqui, você vai alcançar, todo o resto se torna supérfluo. Escute. Pastor, e as obras? Tem a salvação, como é que é isso? É pela graça ou é pelas obras? Ah, pastor, porque Romanos, pastor, fala que nós somos salvos pela graça. Aí vem Tiago, pastor, e fala que nós alcançamos isso pelas obras. Ai, pastor, é uma confusão, eu não entendo. Eu digo, você leu tudo mesmo? Porque parece que está faltando um pedaço, não sei, de repente aí o teu fio rasgou a página da Bíblia. Isso fica claro até pela explicação de Paulo, que foca na graça. Efésios 2:8, Paulo escreveu assim, porque pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que é essa frase? Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Sabe aquela história lá dos desenhos animados? Que o menininho saía e queria a mãe com a criança no colo ia cair dentro de um buraco, ele se jogava no buraco para a mãe pisar em cima dele e tal. E aí ele queria atravessar os velhinhos na rua e tal. Essa história de que nós alcançamos a graça por algo que a gente faz. E a graça é um favor imerecido. Então ele deixa claro que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. Então ele vai dizer, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Criados em? Do que ele está falando? Nós somos criados em Cristo Jesus. Novo nascimento. Porta. Aí ele vai continuar e vai dizer assim. Fomos criados em Cristo Jesus. Olha a transição. Para as boas obras, as quais Deus já preparou de antemão para que andássemos nela. Meu Deus, gente, isso aqui é tremendo. Jesus nos chama e agora o resultado natural de quem encontrou Jesus é o quê? É trabalhar, são as obras. E o mais maravilhoso é que Deus já preparou esse lugar para eu caminhar. Antes mesmo de eu caminhar, Ele preparou as obras para mim. Então nós não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras. Quem entendeu isso, diga amém. Tito, capítulo 3, versículo 4, diz assim, mas quando... Deixa eu ir um pouco mais à frente. 4, 5, 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, está falando de justificação, de porta. Olha o que diz agora. Fiel é a palavra e isto quero que deveras afirmes. Para que os que creem em Cristo Jesus. Quem aqui crê? Diga amém. Para os que creem em Cristo Jesus, procurem aplicar-se às boas obras. Querido, as obras falam de recompensa. E cada um de nós, falando de recompensa, não de salvação. A salvação foi derramada a todos aqueles que creem, mas a recompensa, cada um de nós terá uma recompensa diferente, de acordo com as nossas obras. Não estou falando de salvação, mas estou falando de recompensa. Olha o que diz Apocalipse 2,12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. A cada um, olha a individualidade, segundo o que cada um fez. Há um texto em Hebreus 11:35
que diz assim, o dos heróis da fé, fala, alguns foram torturados e recusaram a liberdade para terem uma melhor ressurreição. Gente, isso aqui é loucura, isso aqui é uma coisa... Pastor, deixa eu explicar isso para você. Pastor, por que quando a gente é salvo por Jesus, pastor, Jesus já não leva a gente direto para o céu? Pronto, seria legal, né? Quem quer aceitar Jesus, o cara levanta a mão, cai morto. Pronto, já foi para o céu, glória a Deus. Vamos lá, quem está vivo precisa. Vamos lá, quem está vivo precisa. Porque daí, pastor, não teria, sabe, percalços. Tem um personagem bíblico que fez isso. O cara deu um trampolim. Pá! O que Jesus disse? A hora que o cara disse para ele, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus disse? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. O cara fechou os olhos. O cara fechou os olhos na porta, pum! Abriu no alvo. Pum! Oh, glória a Deus. Pastor do céu. Só que ele fechou aqui e abriu lá de mão vazia. Ele foi salvo. Mas de mão vazia. E aqui, queridos, é no caminho que nós alcançamos o galardão que ele trará em suas mãos para entregar a cada um segundo as suas obras. Tem um hino do Inário que diz assim, duas perguntas. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Segunda pergunta. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Há um desespero no autor da canção, que diz, como que eu posso chegar diante do meu Senhor com as mãos vazias? Não estou falando de salvação, gente. Estou falando de galardão. Ok? Se fosse só salvação, somente isso que Deus... Então, todos nós seríamos como o ladrão da cruz. Mas nós estamos trilhando esse caminho. Então, volto ao texto de Hebreus. Aqueles homens foram torturados e recusaram ser libertados. Eu estou falando de um tipo de gente que queria alcançar um galardão maior, a ponto de, sendo presos por serem cristãos, torturados, os seus torturadores decidiram libertá-los e eles disseram, não, a gente quer morrer aqui. A gente quer morrer pelo nome dele. Essa mentalidade expõe nitidamente o que é compreender isso aqui. E entender que os dias estão passando. O tempo está passando e que a gente precisa fazer mais. 1 Coríntios 3,8 diz assim, Paulo escrevendo, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Eu quero terminar, não vou me alongar mais do que isso. Quando nós estamos aqui com os elementos da ceia, a gente lê o texto e o texto diz que nós devemos anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Presta atenção nesse versículo. Anunciais a morte do Senhor. Fala do quê? Da porta. Ele morreu por isso aqui. Até caminho que ele venha, alvo. Isso está na Bíblia o tempo todo. A gente é que vive uma vida como se aquilo ali fosse tudo que Deus tem para nós. Isso aqui é glorioso, isso aqui custou... Eu não estou aumentando, nem diminuindo nada disso. Isso aqui um depende do outro, um está conectado ao outro. E tudo isso aqui junto é chamado da obra da cruz. Mas o que eu quero lhe dizer é que a gente para aqui e deixa de viver o que Deus tem na continuidade. Sabe, eu vou ler de novo agora. Mateus 7,13 diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
Mas aqui Jesus vai dizer, isso aqui que eu preguei pode ser lindo, pode ser maravilhoso, e pode até parecer que é romântico. Mas ele diz, a porta é estreita, o caminho é apertado, que leva até a vida eterna. E ele mesmo diz, são poucos os que querem sair do comodismo, os que querem romper e viver uma fé em Cristo Jesus cheia de frutos. Ele diz, são poucos. São poucos os que entram por ela. Sabe, talvez você tenha entrado aqui. E talvez tenha começado aqui. Mas as coisas vão acontecendo porque você quer ver um diabo desesperado. É se você entender o que eu estou pregando aqui. Meu irmão, crente infrutífero é o crente dos sonhos do diabo. Mas crente que entende o seu próprio propósito e uma vida de frutificação é o terror do inferno. É o terror do inferno. Mas talvez no começo da sua caminhada ou em algum momento te feriram, você se feriu e agora você está num looping, como eu li aqui, querendo a neve, mas não querendo produzir a lã. Paulo entendia tanto isso, que ele diz assim, vocês têm que sair do leite e ir para o alimento sólido. Paulo está falando de maturidade. Paulo está falando de um avanço. Ele diz, quando vocês eram crianças, meninos, vocês falavam como meninos, agiam como meninos, mas agora que vocês são grandes, vocês têm que largar. Está falando de maturidade. Queridos, novo nascimento é isso. É a gente nascer em Cristo Jesus, ser abraçado por Ele, cuidado por Ele, alimentado por Ele. Nós nos fortalecemos nele. Mas à medida que crescemos, Jesus quer que a gente comece em maturidade, crescer até que cheguemos à estatura do Filho de Deus. Fala de crescimento. Mas muitos de nós, ressentidos, magoados, entristecidos, a gente para aqui e a gente fica querendo. Mas nessa manhã, eu estou pregando para você, está na hora de você começar a produzir lã. Você já cresceu. A gente vive numa geração agora que tem um monte de gente. Você conversa às vezes com uma pessoa que tem 30, 35, 40 anos, é a mesma coisa que estar conversando com um moleque de 12 da década de 80. Cabeça é um feijão. Dificuldade de crescer, dificuldade de romper, dificuldade de entender a sua própria identidade. Jesus não tem isso para os seus filhos. Jesus abriu a porta, Ele morreu por isso aqui. Ele nos dá o novo nascimento, Ele cuida da gente, Ele faz a gente crescer. E esse é o interesse dele. É interessante que se nós tivermos os nossos filhos e eles não crescerem, a gente corre para o médico. Por quê? Porque tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Mas a gente não consegue identificar a mesma coisa na nossa vida cristã. Está errado. É a mesma coisa sempre, do mesmo jeito. A tua percepção é a mesma. Então você precisa ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Eu vou terminar com isso daqui. Coloca para mim lá, Danilo, Hebreus 12, 2. Portanto, quero terminar com isso. Portanto, uma vez que eu preguei tudo isso, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, e faça caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Ele não está falando de algo físico, ele está falando de um caminho, mas que de alguma forma eu fui ferido, e agora eu estou me arrastando nesse caminho, talvez à beira do caminho. Eu conheci Jesus, eu tive uma experiência com Ele, mas quando o Senhor me chamou, quando o Senhor me capacitou, quando eu fui cheio do propósito de Deus, há uma carreira, que já está pronta, está proposta. Há uma carreira proposta, está lá em Hebreus capítulo 12. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Pastor, mas aí apareceu fulano e me machucou. Apareceu ciclano e me destruiu. Apareceu... Lê o resto do versículo. Corramos... Ó, eu entrei pela porta, eu estou no caminho. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Escute agora. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí Jesus, que se compadece de nós, o texto diz assim: o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus. Qualquer afrontinha nós estamos desistindo, mas Jesus está dizendo: eu suportei a cruz, eu desprezei a afronta, porque eu tinha um alvo, eu tenho um objetivo. Queridos, e Jesus fala: olha para mim, não olha para os outros. Não tire os teus olhos de mim. Joelhos vacilantes. Sabe aquele joelhinho que treme? Não consegue andar. Não consegue nem se colocar sobre eles. Mãos enfraquecidas. Fala de obra, de trabalho. Então ele diz: fortaleçam as mãos enfraquecidas. E os joelhos vacilantes. Façam um caminho reto para os vossos pés, para que aquele que está manco não se desvie, não volte tudo para trás. Antes seja curado. Eu duvido que você achou que eu ia orar aqui no final para que Jesus cure você. Mas é exatamente o que eu vou fazer. Eu quero que você seja curado nessa manhã. Que os teus joelhos se firmem. Que as tuas mãos se fortaleçam. E que você olhe para Jesus. Porque o caminho é longo, é apertado e difícil. Mas nós temos um alvo. Nós chegaremos juntos no alvo. Nós receberemos o prêmio da mão de Jesus. A vida cristã é muito mais do que a gente pensa. É algo glorioso e maravilhoso. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Hoje eu falei de Jesus como porta. Eu falei de Jesus como caminho. Falei de Jesus como alvo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Ele é o nosso sol. Ele é a nossa luz. É nele que os nossos olhos estão.